Fala pessoal, Guilherme Medeiros, especialista em produtos da Kadosh, mas hoje eu estou na minha igreja, o cenário aqui está diferente, porque eu estou na minha igreja e nós adquirimos uma caixa de retorno da Ka-Audio, que é a TWX12M, que é uma caixa surreal, uma caixa que eu tive o prazer, tive a honra com todo o time da Ka-Audio de desenvolver essa caixa e hoje nós adquirimos para cá para minha igreja e vamos fazer a instalação e eu quero convidar você para participar com a gente dessa instalação na prática. A gente vai fazer a instalação dela, vamos fazer a análise dela, eu vou deixar acontecer aqui uma sessão, numa DAW que eu tenho, do artista que eu faço PA para eles, para fazer toda a parte de teste, como se fosse a banda da igreja tocando, então para a gente sentir na prática como é que é o funcionamento dessa caixa. E você deve estar se perguntando por que eu estou trocando o sistema de retorno aqui da igreja, né? Nós temos aqui um par de caixas passivos de uma grande marca, uma marca mundialmente reconhecida. A gente não está trocando porque essa caixa ela é ruim, porque deu algum defeito, não é por isso. É porque é o seguinte, como é uma igreja, eu preciso de ter mobilidade. E como é uma caixa passiva, eu não consigo ficar deslocando ela, vai ter uma peça de teatro, vai ter uma encenação. Às vezes eu preciso remover as caixas de retorno e colocar em outra posição. E com a caixa passiva eu não tenho essa mobilidade. Com a caixa ativa, eu já tenho essa mobilidade. E o porquê que eu escolhi a Ka-Audio? É uma empresa que eu defendo, uma empresa que eu respeito, uma empresa que eu estou inserido. Se eu não acreditasse na empresa, eu não estaria inserido nessa empresa. É uma marca que eu acredito, que eu respeito, eu sei da capacidade dela de equipamento, de exigência de equipamento, da diretoria, de nós, o time de desenvolvedores, e é uma caixa que vai me entregar uma experiência maravilhosa. Eu vou trocar uma passiva por uma ativa e eu não vou perder a experiência de ter um bom sistema de retorno de chão. Então, vem com a gente fazer a instalação. Essa caixa TWX12M é uma caixa com alto-falante coaxial, ou seja, eu tenho 3 vias no alto-falante, né? O que me deixa com fase linear, eu não tenho problema de fase. A diferença, eu tenho uma caixa com um drive separado em outra posição do alto-falante. Em caixa de retorno, a gente tem muito problema de fase. Até questão de posicionamento dela no palco e acoplamento às vezes, então a gente tem muito problema com fase. O alto-falante coaxial para retorno, ela deixa a gente mais confortável com isso. A caixa que nós usamos aqui hoje atualmente é uma passiva com alto-falante coaxial também. Então é por isso que eu estou trocando por uma outra caixa que tem a mesma referência, né? Eu tenho alto-falante coaxial de uma caixa passiva hoje e eu vou pegar uma caixa ativa com o alto-falante coaxial, sendo que bem amplificada, com DSP integrado, faz todo o gerenciamento no DSP dela. É uma caixa extremamente leve, que é uma coisa que eu procuro muito. A caixa passiva que eu tenho hoje, ela pesa em torno de 25 a 30 quilos. A caixa TWX12M, eu tenho na faixa de 14, 15 quilos. Então eu tenho quase que a metade de uma caixa de som com amplificador integrado. Uma caixa que tem um SPL super satisfatório pra gente. A resposta de frequência dela é muito legal, mas só que eu falar isso na teoria, eu falar isso para vocês é uma coisa. Agora, você vendo isso na prática acontecendo dentro do ambiente de igreja é uma outra realidade. Então, é isso que vocês vão ver nesse vídeo, é o que você está convidado a participar. Manual, cabo PowerCon AC, vamos lá. Ó, duvidaram de mim, ver se eu consigo pegar sozinho, hein? Duvidaram, hein? Vamos lá, hein? Ah, que isso! Ai, com a mão, filho! Bom pessoal, momento de eu fazer a troca, tá? Vou tirar as caixas passivas que usávamos aqui e vai entrar a TWX12M da Ka-Audio. Elas acompanham um cabo PowerCon com conector, né? O AC, o padrão brasileiro. Só que aqui na igreja, como o meu palco tudo é PowerCon, então eu já vou usar o cabo PowerCon que eu já fiz e vamos ligar. Bom, tá aqui já conectado o PowerCon na caixa de conectores daqui da igreja, tá? Aqui eu uso tudo PowerCon. E essa caixa aqui, legal dela é que ela não tem aquela chavinha chata de liga e desliga, sabe? Selecionar a voltagem, ela já é automática. Então, o PowerCon tá aqui. Todo o sistema de áudio aqui da igreja, a caixa de som, a House Mix, é tudo 220. Então, vamos lá.
Pessoal, nessa caixa aqui a gente tem um painel, o painel DSP dela é lateral. Aqui a gente tem um conector USB que é para serviço. Ou seja, qualquer firmware de atualização do DSP, a K-Audio vai disponibilizar lá no site para fazer a atualização de firmware da caixa. Esse firmware, às vezes, ele vem com correção de erro, vem com alguma programação diferente, alguns ajustes no equalizador, de compressão, enfim. Então, tudo que tiver de correção de DSP, a K-Audio vai disponibilizar no site, você vai baixar e então você vai fazer a atualização aqui através do pendrive, tá bom? Canal 1, canal 2, conector combo, né, XLR 3 pinos e TRS, e a gente tem o line out também, XLR 3 pinos. Aqui você tem o DSP, você clica uma vez, então você entra no menu do DSP, você faz toda a configuração necessária conforme a sua aplicação, tá bom? Aqui eu vou deixar ela sem nada, vou deixar original de fábrica, pra gente ver como é que se comporta. Uma coisa aqui legal, pra você tentar, você vem aqui, ó, inline, você clica, você vai escolher o tipo de nível de entrada, se é nível microfone ou nível linha. Como eu estou mandando o sinal de um console para um gerenciador de sistema, então eu estou mandando o sinal nível linha, ok? Então tá aqui, Master 0 dB, vamos fazer sair som nisso aqui. Tem uma coisa muito legal que você vai poder comparar entre as duas caixas, você ouvindo as duas caixas, é ali a região dos graves e dos agudos, né? Então você tem um grave bem nítido, um grave que não embola, que é aquele grave que você consegue distinguir bumbo, contrabaixo, e você tem os agudos, os médio agudos, você consegue distinguir a guitarra, as notas da guitarra, ali, né, a dança do contrabaixo, você consegue ouvir a caixa, como se tivesse a caixa saltando, pulsando na sua frente. Os agudos, né, ali o hi-hat na região ali de 12K, 16K do hi-hat, bem nítido, bem claro. Isso, numa caixa de retorno, toda essa nitidez é surreal. Pessoal, a ideia aqui foi colocar o microfone no centro acústico das duas caixas, né? Ou seja, você vai ouvir de forma resultante as duas caixas, com uma somatória de 6 dB, mesmo elas estando distantes, mas você tem uma somatória de 6 dB quando você está aqui no centro. Então eu coloquei o microfone de medição KMDC1 para fazer então a gravação do áudio como se fosse o artista no centro das duas caixas. Então vocês podem ouvir que a resposta dela, a inteligibilidade dela, a clareza que a caixa te proporciona, ela é muito igual a uma caixa que eu tinha aqui antes, mundialmente conhecida, uma caixa passiva, praticamente com a mesma proposta, alto-falante coaxial, com 3 vias, sendo que a TWX12M, uma caixa ativa, com DSP integrado, eu vou poder atualizar a firmware dela quando necessário, e enfim, muita coisa para falar sobre ela, mas eu vou te convidar você a entrar no site da Kadoshi Music e acessar ela, você vai ter muita informação lá sobre ela. Bom, pessoal, a minha opinião como operador de áudio aqui na minha igreja e por aí afora é um resultado super satisfatório. Eu, como eu tive lá na fábrica, né, tive lá na China e a gente fez o projeto junto com o pessoal lá, ouvir dentro de uma fábrica é completamente diferente, e quando você está num ambiente preparado, um ambiente de igreja, que é o nosso dia a dia, o resultado final do que nós solicitamos em projeto me deixa muito orgulhoso, me deixa muito feliz, me deixa com o coração super grato, e eu sei que é uma troca que eu fiz para cá, para minha igreja, de tirar 2 caixas acústicas mundialmente conhecidas e colocar esse K-Audio é algo que me deixa ainda mais confiante na empresa, com mais respeito com a empresa, e aqui de antemão agradecer a diretoria da K-Audio por acreditar no nosso trabalho como desenvolvedores. E para você que vai adquirir a TWX, e você que está pensando em adquirir um retorno, TWX12M é a caixa perfeita para você.